Olá, olá, olá! Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Olá, olá, olá. Essa live é para você que quer saber a respeito de mitos e verdades da pessoa que está no espectro autista. Fica com a gente vai falar, eu e a Val. Não vou falar o currículo dela, vou deixar ela se apresentar. A gente vai falar a respeito de alguns mitos, algumas indagações que podem acontecer com relação à sexualidade da pessoa com autismo. E aí é muito legal. Até o fim, eu garanto a você que vai ter muita, muita dica. Fica com a gente então, até o fim, tá? Boa noite, Larissa, Denilson, Alvernon, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu vou esperar a minha convidada entrar, mas então, como eu tava falando, por que eu escolhi esse tema, né? Eu falei um pouquinho nos stories, vou falar um pouco aqui pra vocês também. Não é de hoje que muitas pessoas me procuram no direct, pessoas também que eu atendo, né? Os meus clientes, eles se queixam bastante a respeito de disfunções sexuais, de dificuldades em se relacionar com outra pessoa e dificuldades em alguns momentos de lidar com a própria sexualidade. Então, partindo disso, eu sei que a Val realiza um trabalho muito bacana com essas pessoas, não só com pessoas que estão no espectro autista, mas com pessoas com deficiência, uma pessoa que tem muita experiência nesse ramo. E eu acho que ela pode ser muita, muita contribuição para tratar desses assuntos e de outros, e enfim, a gente pode esperar grandes, como é que fala? Grandes coisas, grandes respostas e grandes contribuições com relação a isso, tá bom? É um tema muito polêmico, repleto de tabus, né? A gente sabe disso, que quando a gente fala de sexualidade, não tem como não olhar para a nossa história, para os nossos aspectos pessoais, para as nossas vivências também, né? E aí, não sei se vocês sabem, mas as estatísticas dizem que famílias que possuem pessoas com alguma deficiência, com algum transtorno mental, com o espectro autista, são famílias que possuem uma dificuldade maior. Então, é mais desafiador ainda para esse tipo de familiar conseguir lidar com essas questões. Então, eu acho que vai ser muito, muito legal a gente ter esse bate-papo. Minha convidada já entrou. Olá, Yuriane. Vou chamar você, Val. Val, não tô conseguindo te mandar a solicitação. Manda pra mim, fazendo um favor? Consegue? Parece que vai. Boa noite, sejam muito bem-vindos todos. Olá! Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Val? Tudo ótimo. Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Então, eu que agradeço aí o convite para a gente poder falar um pouquinho mais, né, Com sobre certeza. sexualidade aí, direcionada, né, para um público de autistas e tutores, né, de pessoas com autismo. E esclarecer, né, aí alguns pontinhos, mitos e verdades em cima da sexualidade, que sempre foi um tabu muito grande na nossa cultura, Sim, né? sim. E acaba sendo tão pouco falado e o quanto é importante, Ô, né? Val, para começar, se apresenta, mulher, por favor, conta quem é você. Bom, eu sou a Val, eu sou sexóloga,
Sou consultora em sexualidade e educação sexual e também atuo com a terapia tântrica, né? Dentro desse trabalho com a terapia tântrica, eu passei há uns 3 anos desenvolver um trabalho direcionado para o público autista, por ver que essa necessidade, né, dos pais em terem alguém para orientar em como direcionar essa sexualidade, né, em como lidar com as questões da sexualidade, era quase nenhuma, né? Pouquíssimos profissionais que abordam a sexualidade dentro de um tratamento terapêutico. Exatamente. Exato. E aí, pegando a sua apresentação, eu vou emendar e falar o seguinte. Eu, como terapeuta ocupacional, a gente utiliza, né, a gente fala, né, o próprio nome da profissão diz, né, das ocupações, né? Eu trabalho e abordo as ocupações de qualquer indivíduo, de qualquer sujeito que chega para o meu atendimento, que procura pelo meu serviço. E dentre essas ocupações, a gente tem são 9 ocupações, e dentre elas, você acredita que está inclusa a atividade sexual, o nível de satisfação sexual, que a gente sabe que impacta e muito na saúde física, mental, emocional das pessoas. O quão importante né? Muitas pessoas confundem a sexualidade com ato sexual. Ah, né? Boa, vamos começar. Quando a sexualidade até um bebê tem, Sim. né? Ato sexual já existem as fases de propensão para iniciar uma vida sexual ativa, né? Com ato sexual, com estímulo corporal, né? Autoconhecimento do próprio corpo. Então, quando a gente vai falar de sexualidade, as pessoas já falam, que absurdo! Mas como que vai tratar autismo falando de sexualidade? A sexualidade ela é fundamental no desenvolvimento de qualquer ser vivo. Verdade. Né? Reprodutor. Qualquer ser vivo reprodutor, a sexualidade, ela a gente vem, né, de um ato sexual, independente de ser uma fecundação in vitro ou de um ato, né, comum, a sexualidade está ativa ali, né, naquele momento. Exatamente. Então, a importância desse equilíbrio, né, o que traz um equilíbrio no aspecto geral, né, para esses indivíduos, para nós, sendo portador não, que a gente não usa mais esse termo, sendo uma pessoa com deficiência ou não, né? É importante para qualquer ser vivo. Então, olha a importância disso ser falado, né? O quanto a gente tem que falar mais sobre o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Isso, acho que é exatamente, de uma sexualidade saudável, né? E para a gente começar, assim, o primeiro mito que eu escolhi é o seguinte, não sei se você já ouviu, acho que já deve ter escutado, né? Tá aí há muito tempo atendendo essas pessoas. É o seguinte, é verdade que as pessoas com autismo são mais infantilizadas? Um grande mito, né? O que acontece dessa visão infantilizada é que em alguns casos, né, existem aí os níveis de autismo, ele pode ser leve, pode ser mais severo, e a percepção dos tutores, dos pais, de quem acompanha esse autista, eles quem tem essa visão infantilizada, né? De enxergar como um eterno bebê. Entendi. Porque o acompanhamento do desenvolvimento exige um pouco mais de demanda, né, ali,
por conta do espectro. Então, existe um pouco mais de atenção e aí acaba acontecendo uma superproteção onde se infantiliza, né, esse autista e acaba anulando essa questão do desenvolvimento da sexualidade. Alguns passam a desenvolver essa fase, né, hormonal e de conhecimento do próprio corpo mais tardiamente, sim. Assim como também indivíduos que não possuem nenhum tipo de deficiência, né, também acontece. Sim. Isso vai muito de acordo com crenças religiosas, né, tabus, crenças e questões sociais também, né, políticos sociais que são enraizadas na nossa sociedade, em que a sexualidade ela é vista como suja, imoral ou ilegal, né? Exatamente. E foi muito bacana isso que você abordou, né, a questão da família, porque assim, a gente tem um grupo lá na Unifesp e um dos primeiros protocolos da porta de entrada deste ambulatório é um questionário sociodemográfico e que é aplicado no cuidador, no familiar, né? E obviamente que, né, a gente batalhou para incluir a questão de autonomia e de sexualidade. E aí a gente pergunta, né, dentre outras questões de uso ou abuso de substância química, substância psicoativa, de drogas, né, que seriam ou álcool, enfim. E aí é muito interessante que as mães ou não respondem, a gente está falando de população adulta, as mães ou não respondem ou falam que o filho não tem nenhum interesse, né? Tipo, a gente coloca muito interesse, pouco interesse, médio, não, tipo, ou elas pulam a questão ou fica, tipo, nenhum interesse. E aí, quando eles respondem o mesmo protocolo. E quando eles vão responder, a gente vê, assim, é totalmente diferente. Tipo, é muito, sabe? Tipo, a diferença da visão, né? Então, é exatamente pelos pais terem essa visão infantilizada. E dentro dessa visão infantilizada é que vem a castração quando essa sexualidade chega aí à fase hormonal, porque muitas famílias acabam enxergando só a deficiência, não enxerga aquela pessoa como um indivíduo que tem um corpo, que aquele corpo vai funcionar como qualquer outro corpo, né? E jogando essa visão infantilizada, quando passa essa fase da descoberta do próprio corpo, do autotoque, né? De que determinado estímulo proporciona prazer, vira um estardalhaço na família, que aí é um absurdo, que não pode, e dentro, né, especificamente da questão do autista, eles são para fora, eles não racionalizam o sentir, né? O que eles sentem, eles externam. E com a sexualidade, com essa fase da sexualidade do descobrimento, também não vai ser diferente. E aí que muitos se perdem e se desesperam e procuram ajuda quando acontece o quê? Que o filho ou a filha está se estimulando ali num local onde não é muito viável, porque a nossa sociedade é moralista, então, né, existem protocolos a serem seguidos. Então se desesperam, né? Porque o meu filho estava tocando o genital na frente da família toda. Ou castram, ou acabam abrindo aquele precedente no sentido, ele é autista, ele pode. É verdade, tem os dois extremos, é muito comum isso que você levantou, assim, no né? sentido de ou pode tudo e ele é assim mesmo, ele é especial, é assim, deixa, né? E a família geralmente costuma, como é que fala? Cobrir o portão, né? Assim, tampar tudo, criar estratégias Sim, para faz uma tampar caverninha, isso, uma redoma, para né? mascarar isso, né? Ou o outro extremo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, né? E aí vai procurar ajuda, mas também, assim, é muito...
às vezes eu percebo que eles chegam numa busca de uma solução mágica, né? E a gente sabe que são orientações, né? Não é da noite para o dia, e isso leva um tempo para a pessoa também conseguir assimilar e executar, né? Então, eu acho que é bem bacana a gente falar disso mesmo, né? E nosso trabalho é sempre trazer para aqui, né? Não é nem para cá, nem para cá. Exato, é o meio, né? equilíbrio entre as duas questões, assim, de ter a percepção de que o autista tem o tempo dele de assimilação, mas ele assimila aquilo que é passado para ele, né? Então, buscar a melhor forma para passar a informação correta, de qualidade, dentro da linguagem específica para cada idade, porque com um autista adulto eu vou conversar numa linguagem mais aberta, mais clara. Com um adolescente eu já vou usar uma linguagem adequada para aquela fase. Se é uma criança que está ali, né, saindo da adolescência, da fase infantil para a adolescência, eu também tenho que adequar essa linguagem. Eu não vou usar os mesmos termos, as mesmas formas de explicação para todas as idades. Então, tem que ter uma adequação em como você vai passar essa informação. Mas a informação, ela tem que ser passada com clareza e naturalidade, porque a sexualidade faz parte da vida de todo mundo. Exato. Né? Então não se pode deixar solto demais, porque vivemos numa sociedade onde, né, tem normas onde pode isso e isso não pode, aí o pudor, né, em cima da sexualidade, mas também não pode ter um comportamento castrativo, porque isso vai refletir, né, na vida adulta, isso vai refletir no desenvolvimento, vai refletir nas questões emocionais, psíquicas, fisiológicas, né? Nossas emoções comandam o nosso corpo inteiro, né? Com certeza. E se você castra alguma fase de desejo de descoberta, isso vai refletir. E isso vale não só, em especial, para autistas, como para qualquer tipo de educação, né? Muito qualquer bem colocado. fase da vida. A Larissa colocou aqui, muito interessante, meninas. A Larissa Mateó, ela falou que ela trabalha com um público de deficiente intelectual, mas existe essa mesma questão com os pais. Então, é bem isso, assim, né? Tipo, tem essa dificuldade, existe, e eu vou pedir para quem está aqui, se você está gostando do conteúdo e acha que alguém pode ser bacana, pode se beneficiar com essa informação, clica no aviãozinho e chama quem você acha que vai se beneficiar com este bate-papo, que é muita coisa bacana que a gente vai falar aqui. Mas então, continuando, eu acho o seguinte, eu gostaria de falar um segundo mito. Val, vamos lá. É verdade que os manda. É verdade que os autistas se masturbam mais? Olha, isto também é um mito, né? Assim como homens e mulheres normais se desenvolvem e buscam esse acesso ao próprio prazer através da pornografia, o meio que o autista acaba encontrando para chegar, né, nesse autotoque, nesse autoprazer, também é a pornografia. Então, e existem fases também, né? Principalmente aí os meninos na fase da adolescência, é a fase que eles estão descobrindo o próprio corpo, que o desejo está super aflorado, que ele já tem interesse naquela menininha que ele quer dar um passo à frente, e eu vou só abrir um parênteses para fazer uma explicação, que eu vou entrar na questão do desejo, né?
Mas muita, e tem a questão da libido, né? Libido e desejo são coisas totalmente diferentes. A libido durante muito tempo foi associada a essa questão do desejo sexual. Estou com baixa libido. Automaticamente já se pensa, estou com pouca vontade de ter um ato sexual, né? Estou com pouca vontade de me envolver com alguém. Quando, na verdade, a definição científica de libido é a energia que a gente utiliza para todas as atividades que a gente realiza no dia a dia. É o nosso bem-estar, energia vital. Boa. Vocês sabiam disso, gente? Já. Sabiam disso? Clicam aí no coraçãozinho para a gente saber se vocês estão gostando ou não dessa descoberta do que é libido. Ô Val, aproveita e conta. Eu achei o máximo aquele exemplo que você deu quando a gente estava conversando da libido e de piscar os cílios. Conta aí pro pessoal. Então, a libido é a energia que você usa até para piscar os cílios, né? É o seu bem-estar. Estou bem disposta, a minha libido está super alta, né? Tudo que eu vou fazer, eu vou e faço e realizo. Tô super desanimada, não quero sair da cama. Nossa, sem coragem para assim, não quero fazer nada. Minha libido tá baixa. Olha então, só. Libido é energia vital, né? Todos os nossos movimentos, isso aqui é libido. Já o desejo, ele é criado e alimentado pela mente. Né? Você enxerga uma pessoa ou uma imagem, né? Escuta algo que te desperta o desejo, automaticamente você já começa um fantasiar em cima desse desejo e vai alimentando, ele vai crescendo, 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 e essa resposta de aumento do desejo vai se manifestando no corpo. A fase de puberdade, adolescência, início de vida adulta, é a fase em que o desejo mais é alimentado. E é natural que esse corpo responda a esse desejo que está sendo elevado. Sim. E é igual para todo mundo, né? Isso que você falou, porque tem uma questão hormonal acontecendo, né? E eu sempre falo. E travou, eu acho. Conta para mim. Voltou agora. Eu te vejo normal. Eu tô te vendo um pouquinho tremida. E vocês estão vendo como? Como é que tá a imagem para vocês aí? Conta para mim. Travou, não travou? O meu áudio tá bom? O áudio tá, só a tua imagem, o Val, que eu não tô conseguindo te ver. Tá meio tremidinha, assim. Olha aqui, eu me enxergo bem. Tá bom, ninguém reclamou, então eu acho que tá tudo ok. Vamos lá, então. Tava falando da questão da adolescência e das alterações hormonais, né? Então eu sempre falo para as famílias que eu atendo assim, pensa na sua adolescência. Como que foi para você viver a adolescência? Todo mundo fala, Deus que me livre, nossa senhora, foi a pior fase da minha vida, eu não me entendia no meu corpo, eu era desastrada, nossa, eu acordava um dia me amando e amando as pessoas, outro dia ninguém podia falar comigo. Eu falei, então, agora você leva isso a fase de conflito com os pais, que é natural acontecer nessa fase da adolescência. Também, sim. Por conta dessa revolução toda acontecendo, e os pais tendem a fazer o quê? Podar, né? Essa fase de desejo. Os pais não são orientados de que essa fase de descoberta do próprio corpo é importantíssimo no desenvolvimento. Para essa pessoa ser um adulto equilibrado com suas emoções, ter autoestima, autoconfiança, né?
ela precisa passar por essa fase do descobrimento do próprio corpo. Com certeza. Né? Quando ela for ter uma vida sexual ativa na vida adulta, ou até mesmo muitos na fase da adolescência, porque é a fase de experimentação, é a fase de descoberta, o autoconhecimento é fundamental, tanto das emoções, do seu corpo, dos seus desejos, o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu gosto que o meu corpo seja tocado, qual que é o tipo de estímulo que eu gosto, qual que é a intensidade. Uns gostam mais forte, outros gostam mais leve, um mais rápido, outro mais lento. Mas isso você só tem a percepção quando você mesmo acessa o seu próprio prazer. Eu sempre falo nas minhas sessões, assim, essa frase sabe, já quase um clichê. Que o prazer é seu. Olha. O prazer está em você. Você permite que os outros acessem o seu prazer. Você permite que o seu parceiro ou sua parceira acessem o seu prazer. Muito legal isso, porque geralmente, né, as pessoas querem, quando estão num relacionamento ou num ato sexual, querem agradar o parceiro ou a parceira, né? Ou colocam essa responsabilidade de sentir prazer na mão do outro. Por isso tem muito aquela questão, fulano é ruim, ciclano é ruim, não sei quem não dá conta, né? Por que entra nesse quesito? Porque você terceiriza o seu sentir, né? Você não conhece o seu próprio corpo e coloca na mão do outro que ele pegue ali o mapa da mina e saia desbravando para descobrir qual que é o estímulo que o seu corpo responde. Exato. E geralmente isso acontece com essas pessoas, porque nessa fase de descoberta, nessa fase de ebulição hormonal, elas não se conheceram, não estimularam o próprio corpo, não acessaram o seu prazer, o seu próprio prazer. Exatamente. Entregar o prazer e o poder para o outro, né? Sendo que quando a gente fala de sexualidade, eu entendo muito assim, com conexão, que é uma energia super poderosa, igual você bem disse no começo, a gente veio dessa energia, né? Viemos todos, estamos aqui por conta dessa energia sexual, né? Então tem a ver com conexão, tem a ver com intimidade, né? Tem a ver com cumplicidade, tem a ver com toque e principalmente com autoconhecimento, né? Não dá pra gente, igual você está dizendo, fulano é ruim, ciclano, não sei o que, Deus me livre. Mas assim, e você? Qual a sua responsabilidade no rolê, no processo todo, né? Porque a gente é sempre no outro, mas assim, a gente tem que olhar pra gente também, né? Assim, para as nossas questões também, né? Quando a gente está relacionando. Eu sempre falo também que você não consegue levar o outro onde você nunca foi. Ótimo. Ó, peguem né? essa, gente, hein? Então, se você não conhece o seu próprio prazer, você não conhece o seu próprio corpo, e assim, o prazer está diretamente ligado com equilíbrio emocional. Ótimo. Quer queira, quer não. Reconhecer isso. E tudo que eu falo não é com base em achismo, é com base em anos e anos de estudos científicos sobre sexualidade. Com certeza. Né? E quando você fala de questões emocionais, assim, de aspectos emocionais, né? Eu acho que tem também algo assim, pessoas com deficiência ou autistas se masturbam mais, têm uma sexualidade mais aflorada, um desejo mais aflorado, talvez principalmente por ter um baixo repertório de interesses e de habilidades. E a única coisa, né? Uma das únicas coisas que resta e que está mais acessível ali, tá na mão de todo mundo, é a autoestimulação, é a masturbação, né? Seria isso. Então, é muito mais fácil acessar dessa forma e, consequentemente, isso vai ficando mais repetitivo, atos e atos repetitivos, e acabam, querendo ou não, de uma certa forma,
levando a uma autorregulação, né? Isso pode se tornar um vício exatamente porque nessa fase de descoberta acontece esse processo dos pais não saberem lidar, não saber orientar, né? De que é normal, é saudável, que tá tudo bem, e principalmente de não darem acesso à privacidade. Ótimo. Perfeito, perfeito. Né? Aproveitando, Val, a gente recebeu algumas perguntas. Eu abri nos stories uma caixinha de perguntas e nós recebemos algumas perguntas. Duas delas repetidas, e tem a ver, como tem a ver com o que você está falando, eu vou tomar a liberdade de te fazer a pergunta agora, pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Perguntaram assim: a prática sexual, assim como outras coisas, podem virar hiperfoco para pessoas com autismo? O que você acha? Você fala da questão da masturbação. Então, eu acho que eu não entendi que era masturbação, eu entendi que eram atos sexuais, a relação sexual mesmo Atos em sexuais, si. a questão. Olha, isso pode acontecer tanto com pessoas autistas como não. Isso vem muito, né? Esse excesso, né, de prática vem muito do filme pornô, né? Do acesso, a maioria inicia a sua vida sexual através de estímulos de filmes adultos. Sim, exato. E o que esse filme adulto mostra? Um homem que está sempre com uma ereção firme, constante, que dura uma eternidade, e que aquela mulher está sempre ali a postos, pronta para uma penetração. Então não tem envolvimento, não tem contato, não tem estímulo no corpo todo. O nosso corpo todo é orgástico. Ó, peguei mais um diamante aí da Val, hein? Todos diamante da noite. Todos os nossos órgãos são orgásticos. E qual que é o nosso maior órgão? A pele, né? E o porquê que fica sempre condicionado no caso da mulher, seio e genital, e no homem só no falo, né? Nossa sociedade visa a sexualidade masculina de uma maneira falocêntrica, assim, de que o homem tem que ser macho, tem que ser imponente, não pode ter perda de ereção, não pode deixar de satisfazer, que ele tem que durar muito, e isso, durante uma prática, durante um estímulo ali, tanto masturbação, quanto no caso de um ato sexual, esse homem se cobra a ter um desempenho semelhante ao do ator pornô que fez ali não sei quantas edições naquele filminho de não sei quantos minutos para mostrar aquele desempenho. Sim, sim. E aí ele passa a ter essa compulsão, né, por uma prática de penetração ou masturbatória, e ele tem o quê? Uma vazão fisiológica, que é a ejaculação. Ah, entendi. Olha, pegando o gancho aí no que você está dizendo, eu vou te falar uma coisa. Eu atendo algumas pessoas que estão no espectro e eles sempre me relatam o seguinte. Eu, como TO, sempre vou orientando a questão da rotina, e dentre as rotinas, dentre as coisas que a gente traça para o dia a dia da pessoa, eu geralmente incluo, como eu falei no início da live, a rotina da masturbação. Eu acho importante ter horário porque eles funcionam com previsibilidade, né? E aí alguns me relatam o seguinte, assim, chegam do trabalho, né, num contexto normal, sem pandemia e sem home office, que eles chegam do trabalho e depois da janta, tomam banho, fazem sua higiene, jantam e não podem se masturbar antes de dormir, porque eles perdem o sono. E aí eu queria te perguntar o seguinte,
necessariamente tem a ver com o fato dessa pessoa ter tido um orgasmo ou não? O que acontece? Explica pra gente. O que acontece? Eu ia, a sequência, eu ia cair exatamente aí, né, nesse contexto. Massa. Né? Como eu falei, vai para uma compulsão, onde cai para uma ejaculação. Existe uma diferença enorme entre ejacular e ter um orgasmo. Uhum. Né? A ejaculação, ela pode vir acompanhada de um orgasmo ou não. Ser só uma vazão fisiológica, porque ocorreu a excitação, ocorreu a ereção, teve ali um tempo de estímulo, esse corpo precisa da vazão. Porque o cérebro ali entendeu que precisa jogar alguma coisa para fora. Né? E aí acontece a ejaculação. No caso dos seus pacientes, o que pode ocorrer dentro desse processo deles e dessa agitação noturna? Porque o normal é o orgasmo trazer o relaxamento. Uhum. Né? Aí eles alcançam a excitação, tem uma ereção, se estimula, mas essa excitação, ela se mantém aqui, ele ejacula, mas não tem um orgasmo. E isso gera o quê? Uma tensão sexual. E aí, devido a essa tensão sexual, ele não vai ficar agitado, não vai conseguir dormir. Então, o orgasmo é prazer. O orgasmo, ele pode acontecer sendo orgasmos secos, que poucos homens conhecem, né? O acesso ao orgasmo seco, porque eles estão sempre associando o orgasmo com a ejaculação, né? Ou pode ser um orgasmo acompanhado da ejaculação, ou a ejaculação sem orgasmo. Entendi. Que legal. Para vocês que estão assistindo, faz sentido isso, gente? Comenta aqui. O Cairo falou muito boa perspectiva. Isso aí, gente. Porque agora esclareceu total, assim. Porque para mim eu falava assim, mas gente, como que a pessoa termina de se masturbar e não consegue dormir? Porque na minha cabeça de neurotípica vem a sensação de relaxamento, isso que você colocou. E eu falo, nossa, mas a pessoa fica mais ansiosa, mais angustiada. Ele falou assim, não consigo dormir. Quando eu vou pegar no sono, já é quase a hora de eu acordar. Faltam 3 horas de sono só, eu acabo não dormindo. E eu falo, gente, como assim, né? Que é isso? Então, agora... E aí isso gera um desgaste, essa busca por esse relaxamento, esse prazer, né? Que não veio na primeira prática. Ele vai tentar uma segunda vez em busca desse prazer, vai ter uma ejaculação, vai continuar agitado, e daí também pode vir a compulsão pela masturbação, né? A compulsão masturbatória, porque ele busca o prazer, o corpo dá vazão através da ejaculação e ele não se sente satisfeito. Sim. Aí continua estimulando, alguns casos até a fricção, né, do movimento masturbatório acaba causando fissuras ali na região peniana por conta dessa busca incessante pelo prazer. Sim, eu escuto muitos relatos deles, inclusive disso, assim, olha como tá me esclarecendo muita coisa, assim, como é importante o autoconhecimento, né, gente? Olha só, é fundamental, é essencial a gente se autoconhecer, né? Porque, olha, aí ele fica numa coisa dessa mesmo, eu acho que, assim, obsessiva, né? Tipo, quero, preciso, e cadê? E não consegue. Eles falam, muitas vezes, chegam se queixando de lesões. O ato masturbatório realizado de forma incorreta também, né? Os homens... tem que saber se a ereção... então, também, não é de qualquer jeito, olha lá. Exatamente. Primeiro, já começa o estímulo indo direto para o genital,
né? Já vai pá! Vai direto, pula o portão e chega e vai direto pro parque de diversões. Uhum. Então não estimula o corpo inteiro, não ativa essa sensibilidade do corpo, não faz um preparo. A masturbação, se ela for consciente, ela é saudável para qualquer indivíduo. Na verdade, ela é importantíssima para essa fase do desenvolvimento, autoconhecimento, equilíbrio emocional, né? O orgasmo, ele é terapêutico. Várias hormonas são produzidas quando acontece um orgasmo. Dopamina, serotonina e tantas ninas que existem, que geram bem-estar, né? Que são hormonas do bem-estar, né? Por que quando uma pessoa está muito feliz, vem aquela piadinha, deve ter passado bem a noite. E se a pessoa tá mal-humorada, já olha e fala, o marido dormiu de calça jeans. Verdade, super comum. Quem nunca ouviu isso, né? Que erga a primeira pedra. Exatamente, porque quando você tem uma relação, ou até mesmo um autotoque, onde você alcança o prazer, tem um orgasmo que é satisfatório, você vai ter essa sensação de bem-estar, porque o seu corpo produziu essas hormonas todas, né? Então, acabam fazendo estímulos contrários do que deveria. Aprendem isso onde? Nos filmes adultos. Olha. Eu falo que os filmes adultos é uma desinformação para a sexualidade. Hoje já existem filmes com contextos mais realistas, né? Dentro de uma realidade, dentro de um contexto em que um corpo pode alcançar, né, esse estímulo, mas ainda falta muito para isso. Então, o estímulo é realizado da glande para a base. A ereção, ela acontece da base para a glande. Então, o que forma a ereção? Corrente sanguínea que preenche, né, o corpo esponjoso do pênis e se concentra ali formando essa ereção. Se faço esse movimento de jogar o sangue para trás, essa ereção não vai ter a mesma qualidade, não vai ter a mesma durabilidade. Né? Vai ser uma guerra da excitação, né, do cérebro mandando sangue para a região e o estímulo manual jogando o sangue de volta para trás. Olha só. Né? E assim, eu, pelo menos nos atendimentos que eu faço, né, de forma geral, 90% dos homens fazem o movimento contrário. Por quê? Praticamente 100% dos homens, se não for 100, está muito próximo disso, iniciam a vida sexual com o estímulo visual do filme adulto. Ah, entendi. Ó, pegando esse gancho aí, vou para o terceiro mito. Você acha, na sua opinião, que a educação sexual estimula um sexo mais desenfreado e um desejo maior para masturbação? Pelo contrário. É bem o contrário disso. Quando você orienta, você dá liberdade, você respeita o espaço, mais um clichêzinho. O proibido é mais gostoso. Né? Então, quando você proíbe, quando você castra, você poda essa liberdade de expressão, quando você não dá espaço para que no caso dos autistas principalmente, porque aí tem que dormir com a porta aberta, não pode se trancar sozinho no quarto. Se tá a mãe entra no quarto sem bater na porta antes, sem pedir licença.
Então, essa individualidade, ela não é respeitada. E aí, quando acha a primeira oportunidade, vai acabar tendo... Tô com tempo livre, qual que é o primeiro pensamento? Opa, vou aproveitar que minha mãe saiu, foi ali no mercado e vou me masturbar ali rapidinho, né? Então, isso pode acontecer. Mas isso não é específico de pessoas com deficiência. Isso acontece com todos os núcleos de pessoa. Todos estamos... Se você não tem uma base, né, de sexualidade bem desenvolvida, isso pode acontecer com qualquer um. Exato. Geralmente, os pais que mais têm dificuldades de lidar com a sexualidade dos filhos é porque eles não têm a própria sexualidade bem resolvida. E transferem valores, crenças limitantes, tabus, né? Pudores em cima da sexualidade, porque eles não se desenvolveram, eles não têm uma vida sexual 100% satisfatória. Entendi. Nem saudável. Né? Nem saudável. Muitos casais acabam, quando descobrem que o filho tem ali algum tipo de deficiência, se perdem nesse caminho, né, como casal. Porque aí aquela mulher, ela vira mãe em tempo integral e esquece da atenção ali como esposa, como parceira, como companheira, e isso afeta diretamente a sexualidade, que vai afetar o humor dela, o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional. Ela tudo para ela vai ser mais cansativo, vai ser mais penoso, porque ela está com a sexualidade dela travada, né? Ela anulou o próprio desejo, anulou as suas atividades em prol da criação daquele filho num super protecionismo. Sim, da maternidade, né? Isso a gente escuta e esse comportamento vai refletir no filho, né? E assim, após o nascimento de uma criança, né? Assim, a gente sabe que o relacionamento marido e mulher muda por completo. Quando você começa a perceber que o seu filho demanda uma atenção maior, isso fica muito mais desafiador, né? Então, assim, tem que ter realmente muito amor, muito respeito, muito diálogo para que o casal consiga, de fato, passar por tudo isso. Porque, no geral, a tendência é a mãe entrar de cabeça na relação com o filho, né? Ficar ali colada com o filho e o companheiro fica, né, mais de ladinho, assim. Acho que é importante. Tem comentário aí, né, Val? Vamos ver? Tem. Olha, o Cairo, ele falou que há um tempo atrás ele costumava fazer uma prática que ele chamava de masturbação tântrica, não ejacular, e que vez ou outra ele achava um absurdo ou engraçado, mas que isso ajudava nas relações. Bom, Cairo, eu vou falar bem assim, levezinho, porque a gente está num horário que não dá para aprofundar muito, né? Nessa questão. E a Mas gente não quer ser derrubada não é nem isso é uma questão de autoconhecimento. O objetivo da terapia tântrica, seja numa massagem ou qualquer outra prática, não é o orgasmo. O orgasmo é uma consequência do processo. Então, assim, não é o orgasmo e nem a ejaculação. Como eu já expliquei a diferença de um e outro, né? A ejaculação é uma vazão fisiológica. Perfeito. Né? Então, ela pode acontecer ou não. Ela não também em um ato sexual, ou seja, numa prática masturbatória, ela não pode vir como uma obrigação. Ela não pode ser também o propósito da prática. O propósito tem que ser ter prazer. Todo o processo, desde o início ao fim. Se você coloca o foco
na ejaculação ou até mesmo num orgasmo, você não vai aproveitar todo o processo tem que ser prazeroso, em qualquer tipo de estímulo que você se faça. No caso que você falou, ajuda nas relações, em alguns casos sim, em outros não. Tem homens que se ele chega a um nível de excitação muito grande e o corpo não dá vazão a isso através da ejaculação, lembrando que podem ocorrer vários orgasmos durante esse tempo de estímulo dele, orgasmos secos, né? Que é o que a gente fala porque ele não vem acompanhado da ejaculação, podem acontecer e mesmo assim, se ele não tem uma ejaculação, ele vai ter um desconforto enorme na região genital, geralmente ali no escroto, né? No popularmente chamado de testículos, né? Então isso varia de corpo para corpo, de pessoa para pessoa, de desenvolvimento, de autoconhecimento, depende muito de qual é o objetivo, né? Qual que é o propósito de fazer essa prática? Tudo tem que ter um propósito. Ótimo. Né? Eu concordo. Porque senão você banaliza, né? Seja um trabalho tântrico ou seja um processo de autoconhecimento, de autotoque. Por isso eu falo, a masturbação consciente é muito saudável. Qual vai ser o propósito de você se tocar e se estimular? Muito bacana você trazer Né? isso. Qual que é o objetivo disso? Muito bacana. Né? Assim, como você vai para um ato sexual também. Né? Qual que é o propósito? É dar e receber estímulos para que cada um acesse o seu prazer? Ótimo. Né? Então, essa questão do propósito e a consciência do toque, estado de presença. Muito bom. Se você está estimulando o seu corpo, que você esteja. É por isso que dentro do espectro autista, muitos pais se desesperam, porque quando eles estão estimulando o próprio corpo, o resto do mundo deixa de existir para eles, porque eles estão em estado de presença com o que eles estão fazendo no próprio corpo. Se eles estão sentindo prazer, a atenção deles está totalmente voltada para o prazer que ele está sentindo naquele momento. Ele não está vendo se tem alguém olhando, se tem alguém que vai brigar. Não, ele está no prazer. Isso. Né? Eles estão focados e aí né? É o que a gente... com foco, exatamente. E nós, neurotípicos, temos essa dificuldade, né? Que geralmente vamos para um ato de autoconhecimento ou para um ato sexual mesmo, e aí acaba pensando em uma coisa, acaba pensando no trabalho que não entregou, no relatório que precisa encerrar, ou na conta que tem que pagar. O maior desafio é entrar neste estado de presença, de atenção plena, né? Então a gente tem muito que aprender. Eu falo que uma das maiores evoluções é o estado de presença. Se eu estou aqui, eu tenho que estar 100% aqui, em qualquer atividade que eu esteja realizando. Exato. Né? Eu estou aqui falando sobre sexualidade. O que eu vou fazer depois daqui, eu vou pensar depois. Exato. Né? Ó, a gente tem mais comentário. O Marcos falou assim: eu era assim, não podia me deixar sozinho, que eu já ia me masturbar. O Cairo falou, inclusive na autoestima, né? Com a masturbação e frequente ejaculação, o prazer é diminuído e até a mente fica transtornada. Chega a ser normal ver um objeto sexual ao invés de uma pessoa. Estava falando com certeza com relação ao que a gente estava abordando do filme, né? Da banalização e tal, né? Que eu acho que é um pouco isso, né, o Val? Eu gostei da sua perspectiva, porque assim, eu acho que tem muito preconceito, e quando a gente fala de um trabalho tântrico ou de encaminhar uma pessoa que eu atendo para
uma sexóloga para que ela possa fazer uma abordagem, para que ela possa auxiliar aquela pessoa. Ah, então quer dizer que vai... Tem um julgamento, né? Assim, implícito ali, não Sim. tem... Mas, nossa... Então a gente contrata outra pessoa, outro tipo de profissional, né? No geral, vem isso. Já atendi muito dentro desse contexto também, né? Por quê? Primeiro que a sexualidade sempre foi um grande tabu. As pessoas não conhecem sobre sexualidade. Então, assim, o que elas sabem é o que é pregado pela religiosidade, o que é pregado pelo político-social, né? Então, de estudar a fundo, de ter conhecimentos a fundo do que é a sexualidade e assim, a importância de buscar profissionais que tenham conhecimentos embasados, né, em estudos científicos, que tenham boas formações, porque a gente sabe que tem muita gente aí que fala muita porcaria, assim como também tem dentro da terapêutica tântrica, né, que eu não coloco essas pessoas como terapeutas, mas elas se intitulam terapeutas, mas o trabalho que elas fazem é prostituição, né? Como aconteceu com os massoterapeutas que hoje são tão mal vistos, né? Se uma mulher falar que ela é massoterapeuta, todo mundo fala, sei. Porque profissionais do sexo, por não terem ali coragem de assumir a profissão que exercem, acabam se intitulando, né, como massoterapeuta, como terapeuta tântrico, com outros nomes, mas o que oferecem é a prostituição e ponto. A terapêutica, ela tem um contexto totalmente diferente, né? A pessoa não chega, a gente faz um toque, um estímulo corporal, é através do corpo que todos esses processos de equilíbrio, né, acontecem, sim. Mas a gente também tem um bate-papo, a gente tem técnicas de respiração. A massagem, ela é apenas uma das ferramentas que a gente utiliza. E ela só vai ser utilizada se aquele corpo precisar. Olha só, que legal. Né? Não é assim, chega, tira a roupa e, né, que eu vou aplicar. Não funciona dessa forma. Eu primeiro preciso entender qual que é o histórico dessa pessoa, o histórico dela familiar, porque essas crenças são repassadas de geração a geração, né? Então eu preciso entender o histórico familiar dela, o próprio histórico da visão dela, da própria vivência, como que ela iniciou os processos de sexualidade, como que está o momento atual da vida dela, para depois eu direcionar como que eu vou trabalhar naquele corpo, para perceber que resposta aquele corpo tem. Tem muito trauma, pode ter algum caso de abuso, né? Psicológico, abuso físico, né? Abuso sexual. Todos esses aspectos influenciam na sexualidade, inclusive numa questão de compulsão sexual, inclusive numa compulsão masturbatória, né? Então, desde que a gente nasce, todas as emoções que a gente vai passando ao longo da vida, elas ficam gravadas, criam registros no nosso corpo. E esses registros influenciam diretamente no desenvolvimento da sexualidade. Então, assim, eu tive uma mãe que eu não podia fazer nada, ela fazia tudo por mim só porque eu sou autista. Então, ela não me dava liberdade de fazer nada que eu queria. Eu tinha que fazer tudo do jeito dela porque ela me protegia, então não podia brincar, não podia fazer isso. Isso vai refletir na sexualidade, na vida adulta ou na fase de adolescência de descoberta. Com certeza. E aí vem uma compulsão e associa essa compulsão ao autismo. Quando, na verdade, esse comportamento veio da criação que essa pessoa teve.
E não a condição né? ao diagnóstico daquela pessoa, né? Não é o diagnóstico. Então, de deixar de enxergar o diagnóstico, né? E isso serve para síndrome de Down, outros tipos né, de Patologia. doenças Uhum. patologias, doenças psíquicas e tudo mais. Sim. Serve para todos os aspectos. Então, assim, na fase de formação de personalidade, principalmente, essa criação influencia direto na vida adulta. E isso eu vou avaliar passo a passo de cada fase, em conjunto com a resposta corporal que essa pessoa tem durante uma sessão corporal. Entendi. E fazer essa leitura dessa resposta corporal, associando ao que foi falado, ao que ela me relatou ali durante a conversa, para direcionar esse atendimento. Então, a terapia tântrica não quem é terapeuta não faz só massagem. Isso daí é massagista que vai ali, aprende as técnicas e aplica aquilo dali e pronto, você vai embora e acabou. Legal. Gente, A vocês sabiam disso? terapêutica, Pode falando, Vão. a terapêutica, ela é muito mais aprofundada, ela vai muito além do que simplesmente a pessoa ter um orgasmo, do que ela equilibrar a questão do desejo, do que elevar a libido. Ela vai muito além disso, né? É muito mais aprofundada essa questão. A Maísa colocou aqui, importantíssimo fazer esse esclarecimento. Eu acho que tem muito preconceito, muito julgamento. Eu acho que você explicou de uma forma muito bacana, Val, assim, né? Como é que funciona de fato e da importância de também, eu acho que quando você está falando, de que é algo, uma terapia, as sessões são muito personalizadas, né? Não é porque a pessoa tem uma determinada né? dificuldade que você vai por tal caminho, né? Eu acho que não, é muito... E no feeling, né, dessa coisa do corporal, do que você está observando, né, assim, da sua... baseado no que você está percebendo ali, eu acho, né? O corpo é que te direciona do que ele precisa. Tá. Porque em muitos casos a pessoa chega e fala assim, eu vim trabalhar isso, eu busquei a terapia tântrica porque eu quero trabalhar isso. Entendi. E quando eu acesso a resposta corporal, eu percebo que o corpo dela precisa de trabalhar outras questões, questões emocionais, né? E aí eu já deixo bem claro que, olha, o seu corpo me fala e deixo a pessoa livre para ela escolher se quer dar sequência ou não, porém eu vou oferecer o que o corpo dela quer, não o que o racional dela vem e me fala que precisa. Claro que é levado em conta, né, o que a pessoa relata. Sim. Mas o corpo é muito mais inteligente do que o que a pessoa apresenta verbalmente, né? O corpo me traz mais respostas do que o verbal da pessoa. E vale salientar também que terapeuta tântrico trabalha devidamente vestido. Né? Não faz atendimento usando lingerie, usando roupinha curtinha, sensual, porque o foco da terapia não é o terapeuta. Ótimo. É você olhar para dentro, é você se conhecer, você aprender a lidar com as suas próprias emoções. Quando você aprende a lidar com as suas próprias emoções, você soluciona os problemas que vão aparecendo por si só. Então, você não se desequilibra diante das adversidades quando alguma coisa acontece fora do que você planejou. Você tem um equilíbrio em todos os aspectos. Então, terapeuta que trabalha com seriedade vai estar completamente vestidinho. Em nenhum momento a pessoa nos toca. A pessoa está ali para receber. Muito bom. Né? Para olhar para dentro.
Então, de ter esse cuidado quando for buscar um profissional, de buscar um profissional que de fato tenha conhecimento, lidar com você permitir que a pessoa lide com a sua energia é muito sério. Você pode entrar num desequilíbrio por cair na mão de uma pessoa que não tem conhecimento, não tem profissionalismo. E aí, ao invés de sanar uma questão, você gera outros problemas, outros traumas, outros bloqueios, ou potencializa aquilo que você veio buscar solução. Então, isso é super importante de você saber direcionar esses profissionais. Um passo a passo dentro de como detectar um bom terapeuta ou não. E aí, uma das outras perguntas que nós tivemos, tem algumas que a gente, pelo tempo, acho que não vai dar pra gente responder, mas aproveitando que você está falando Tem mais 15 minutinhos. Do seu serviço, porque a Val a gente tem que atender, tá? Por isso, então a gente marca uma outra. Se vocês gostarem, vocês escrevam aí pra gente. Mas é assim, para quem serve a terapia tântrica? 3 perguntas mais ou menos, 3 perguntas. Perguntando qual é a população? Para quem? Para quem? É só para autista? Para quem? Para todos. Para todos. Explica aí para todos. Acho que autoconhecimento é fundamental para qualquer pessoa. Né? Quanto mais você se conhece, mais você sabe lidar com as suas emoções. Outro mito também, né, que é muito associado, é de que a terapia tântrica só serve para você ter orgasmos. Infelizmente, isso é muito vendido dessa forma. A terapia tântrica ela é vendida como orgasmo. Sim, muito clichê, né? Mas ela é um tratamento completo, né? Onde vai te trazer o bem-estar fisiológico, o equilíbrio fisiológico. É um trabalho energético, é bioenergética pura, né? A terapia tântrica. Então, é um equilíbrio e condução da sua energia para aquilo que você precisa resolver na sua vida, para aquilo que você precisa potencializar na sua vida, aquilo que você quer buscar para você, né? Então, é equilíbrio físico, mental, emocional, energético e espiritual para aqueles que acreditam, né? Para aqueles que querem se desenvolver na espiritualidade. Então, isso automaticamente vai refletir na vida sexual, porque todas as nossas emoções, todas as nossas ações, elas estão diretamente ligadas à questão da sexualidade. Libido é energia sexual, energia vital. Né? Nós somos frutos da energia sexual. Né? A energia sexual, ela é existente em qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não seja um celibatário, que não tenha nenhum tipo de relação sexual na vida adulta, ou esteja numa fase que ainda não chegou à fase de iniciação da vida sexual. Sim. Então, autoconhecimento é para todos, gente. Terapia é para todos. Terapia, antes era uma ofensa você falar para alguém, né? A pessoa dava uma surtada, você falava num tom de ofensa. Sim. Vai fazer terapia. Não, hoje a gente tem que falar cada vez mais para as pessoas. Vai fazer terapia. Por favor, mas vai fazer, né? Para você se conhecer. Para você se conhecer melhor, para você saber lidar melhor com as suas emoções, para você se livrar do ego de depender da opinião do outro. Essa questão dentro do autismo também, né? É assim, eu acho que os grandes pais que conseguem passar uma visão limpa, clara sobre sexualidade para os filhos, quebram essa corrente aí, esse nó com o ego, né? De o que as pessoas vão pensar. Ai, mas se eu for levar o meu filho para fazer uma terapia tântrica para ele ter um equilíbrio na questão do desejo, para ele ter um equilíbrio emocional maior, porque se o desejo dele não está sendo satisfeito,
isso automaticamente vai refletir no emocional. E aí vem as crises de ansiedade, vem o comportamento, me fugiu a palavra agora, agressivo, né? Vem um comportamento agressivo, vem crises e mais crises, isso porque ele está passando por uma fase onde o desejo dele, o corpo dele pede para ter um estímulo de prazer e não está sendo satisfeito. Não está sendo canalizado, né? Uhum. Esse corpo, essa energia não está sendo expandida, não está sendo espalhada. Então, a sexualidade reflete, eu vou repetir isso várias vezes, reflete diretamente nas questões emocionais e as questões emocionais refletem diretamente na sexualidade. Muito bom isso. Val. Né? Então, se os pais são desequilibrados emocionalmente, não sabem lidar com as questões, vai refletir na sexualidade do filho também. Total. Isso para tudo, né, na verdade. Total. Olha, eu adoraria para todos os aspectos. Ficar aqui mais tempo contigo, mas eu sei que você precisa ir. Então, assim, para a gente ir encerrando, vamos dar as dicas para as pessoas de como que elas podem ajudar, né, a pessoa com autismo a lidar com a sexualidade, o que a gente pode dar de dica e de direcionamento para quem está nos assistindo. Vamos lá? Bom, a princípio, nessa fase de descoberta do corpo, é orientar onde pode e onde não pode ser realizado esse estímulo. Portanto, assim, você fala, olha, quando estiver aqui na frente da família, a gente estiver na rua, estiver em algum lugar, não cabe que você faça esse tipo de estímulo, porém, você tem que dar privacidade, tem que dar espaço, né, para que ele tenha o momento dele ali com o corpo dele de descoberta, né? Tá chegando ali na fase da adolescência, mãe, bate no quarto, pede licença antes de entrar, né? Sim. Permita esse momento de conexão com ele mesmo. Direcionar, né? Isso é fundamental. Direcionar para um espaço. Direcionar para o privado, ou um quarto, assim. ou um banheiro, né? Depende da dinâmica ali da casa, né? Do que é possível. E dar liberdade para essa prática, porque é saudável, é natural. Se você tiver 2 filhos, um com autismo e o outro não, você vai ver que as fases são as mesmas, né? Então, pare de enxergar só a deficiência do seu filho. Perfeito. Né? Enxergue ele como um indivíduo que tem um corpo e que esse corpo tem as funcionalidades normais de qualquer corpo. Eu acho que é para além de encarar com naturalidade, né? O que a gente está dizendo, né? Isso faz parte. A sexualidade é natural. Exato. Né? Exato. É natural, faz parte de todos nós. Então não tenho porquê de ver isso, de se sentir culpado por dar liberdade para o seu filho se descobrir. Você que é pai, que é mãe, passou por essa fase. E se não passou, tá refletindo aí na vida adulta. Teve que, se tá tudo bem agora, teve que ressignificar algumas questões, e se não ressignificou, deve ter uns ponteirinhos aí correndo, né, fora de sincronia. Porque é um fato, quem não se conhece, quem não conhece o próprio corpo, quem não se toca, não tem como vivenciar uma sexualidade saudável. Lembrando que sexualidade não é só ato sexual. É tudo que você faz na sua vida como um todo. Maravilhosa, é isso mesmo. Né? Muito bom. E eu acho que a gente precisa, para além de tudo, né, uma coisa que eu sempre falo, Val, é tratar com respeito e com gentileza. Se você tem essa dificuldade, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto cuidador, enquanto um familiar, busca ajuda, vai atrás de profissionais, né? Assim, hoje não é vergonha, não é demérito nenhum você olhar para a sua sexualidade, olhar para as suas questões e ir buscar. O que é ruim
é o que a gente está falando. Se você não vai atrás de conhecimento, de ferramentas, de estratégias, você impacta na criação e no desenvolvimento do seu filho, na qualidade de vida do seu filho. No resto da vida. No resto da Então, você vai vida. melhorar a sua Né? vida. Se ele depois não buscar ressignificar isso por si numa vida adulta, vai refletir o resto da vida. Né? Você falou uma das coisas legais de essa questão de buscar ajuda. Eu acho que 80% dos pais que eu atendo, que são pais de autistas, 80%, enquanto estava nesse processo de buscar ajuda para saber lidar com a sexualidade dos filhos, descobriram que precisavam primeiro lidar com a sua própria sexualidade. Que a dificuldade, né, de lidar com a do filho é porque eles tinham questões muito mal resolvidas em si. E aí vira meio que um tratamento familiar mesmo, né? De assim, eu preciso ressignificar as minhas questões para conseguir lidar com as questões do meu filho, da minha filha. Olha que coisa, né? Tá tudo interligado, né? Não tem como, né? A gente não tem como escapar, são as gerações e isso vai sendo repassado, né? A ancestralidade é muito enraizada e algumas coisas são positivas, a gente pode replicar e repassar, e outras precisam ser ressignificadas. Claro, com certeza. E eu acho que, para a gente finalizando, né? Eu acho que essa é a tônica, a mensagem que a gente queria deixar, né, Val? Assim, de que a sexualidade faz parte, né, da vida de qualquer ser humano e ela deve ser vivida, né? Tanto pessoas com deficiência, pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down, eles precisam e merecem ter uma vida sexual saudável e satisfatória, né? E a vida sexual, quando a gente fala de satisfação, não é ato sexual, né? Vai muito além disso. Acho que essa foi uma primeira live que a gente está fazendo. Tem muitas outras coisas para a gente abordar e aprofundar nesse assunto, né? Mas, assim, a grosso modo, que dava para a gente conseguir contemplar, né, nessa uma horinha, é um pouco isso. Uma pequena introdução. É uma pequena introdução, exatamente. Mas tem muita coisa que dá para abordar e que dá para explorar, na verdade, né? Acho que é isso, assim. Você quer falar alguma coisa, Val, antes da gente encerrar? Bom, eu acho que quem quiser fazer perguntas aí sobre essas questões de sexualidade pode enviar para a Silvia. A gente vive nas correrias dos atendimentos, mas a gente pode fazer uma tentativa de uma outra data para responder essas perguntas. E assim, não tenham vergonha de falar sobre isso. Não tenham vergonha de buscar informação, né? Para você, para auxiliar o seu filho, para melhorar o seu relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, para melhorar o seu relacionamento com os seus filhos, eles tendo alguma deficiência ou não. Não tenha vergonha de buscar informação de como ter uma sexualidade saudável. Porque a sexualidade é vida. Isso, a sexualidade saudável implica numa melhor autoestima, numa alta percepção de si, né? Em segurança, em autoconfiança, pessoas que são bem resolvidas na esfera sexual, né? E os estudos dizem que conseguem ser mais bem-sucedidas e têm níveis menores de ansiedade e de estresse e de disfunções. Depressão, casos de depressão têm melhor rendimento, melhor aproveitamento, mais facilidade de aprendizado, de memorização. Então, os benefícios são extensos, né? E englobam todos os aspectos da vida, convívio social, familiar, profissional, né? Melhora as relações como um todo, né? Eu acho. Como um todo.
como um todo, Acho né? E quem não quer ter esse equilíbrio, né? ainda mais nos dias de hoje, sem a ajuda das Ainda mais máquinas. em meio à pandemia, né? É verdade, é verdade. Outra questão também é que falam aí sobre esse excesso de contato, porque aumentou o número de casos de pessoas que têm compulsão masturbatória durante a pandemia. Gente, é natural, tá? Que isso aconteça. Essa foi Estamos uma das, vivendo viu, em... Val? Essa foi uma das perguntas que veio também. A gente podia ficar aqui horas falando, né? Assunto para outra live. né? Mas é... E tá tudo bem, assim, não tem problema disso acontecer, porque a gente está vivendo num contexto muito fora da realidade que a gente conhecia antes. Então, assim, se observe, se isso acontece com você já teve essa percepção de que está indo para um comportamento compulsório, se observe. E assim, busque outras alternativas para se distrair, outras coisas que você goste de fazer para manter essa frequência dentro do saudável. Porque se está te incomodando é porque já não está saudável. Ótimo. E na pandemia, você disse bem, né? Né? A procura por consumo, né, pelo pornô aumentou muito, assim como aumentou também a busca nas plataformas online por divórcio, né? Como se Eu divorciar. atendo casais, eu atendo casais também em terapia convencional, né? Aí a terapia para casais. Uhum. E assim, a busca aumentou bastante nessa pandemia porque as pessoas não estavam habituadas a conviver. Exatamente, exatamente. Isso é tema, Né? a gente pode ficar falando mais um tempão sobre isso. Dá uma outra live completa, essa Mas a gente temática. marca assim, aí para a próxima que a gente marcar, eu vou deixar o horário livre após a live para gente, agora que o Instagram deixa a gente falar bastante. Isso. Ô, Val, eu queria então agradecer imensamente você, viu, por estar aqui, por tanta contribuição. Nossa, muito, muito, muito obrigada mesmo. E acho que é isso, a gente marca uma outra e gratidão, tá bom? Eu que agradeço o convite, né, a partilha de conhecimentos, da gente poder associar o nosso trabalho, né, para passar maiores informações aí e trazer mais leveza, né, para essas fases aí de desenvolvimento da sexualidade. Trazer naturalidade de falar sobre isso, né, de trazer a sexualidade como algo que é nato de todos nós e que isso tem que ser falado com leveza, com naturalidade, com sutileza, sem que isso seja visto como um tabu. Com certeza. Ótimo, maravilhosa, arrasou. Muito, muito obrigada, viu? Boa noite para você. Gratidão. Tchau, tchau. Grande beijo. Obrigada, tchau, tchau. pessoal, viu? Muito obrigada quem ficou até o fim. Muito obrigada. Gratidão.